Nova lei facilita a abertura de empresas. $300 mil novos sites de e-commerce surgiram em 2020. Queixas sobre transportes por aplicativo têm aumentado em todo o país. Cerimônia marca o Dia Nacional do Voluntariado. Repórter Esso completou 80 anos de jornalismo no Brasil. Tudo isso e muito mais em 1 minuto para você. São Paulo, você que curte decoração, o Palhão Artesanato é o lugar certo. Aqui tem tudo em artesanato e vime nacional e importados. Telas, esteiras, cestas, bolsas, chapéus, móveis, cerâmica e muito mais. Palhão Artesanato. As nossas redes sociais continuam ativas através do Instagram, através do nosso site, o palhão.com.br, e através também do WhatsApp, que é o 11 95265 8255 56 e 58. Estamos atendendo a todos aqueles que nos procuraram. O Palhão, Rua Oiapoque, 89 no Brás, em São Paulo. Negócios e utilidade. Atenção ao top de 5 segundos. Está formada a partir de agora a rede da informação para todo o Brasil. No ar. Tele Brasil Notícias. Muito bem, estamos iniciando o Tele Brasil Notícias desta semana, agradecendo a sua audiência aqui no Brasil e também em outros países. Lembrando que você também que apoia o Tele Brasil Notícias, muito obrigado, inclusive o Palhão Artesanatos, que está localizado na rua Oiapoque, número 89, no Brás, há mais de 56 anos. Isso mesmo. E lembrando, ele tem lá toda a linha em artesanatos natural de matéria-prima, exatamente. Então você que busca telas para forrações de cadeiras, aquele armário e outras utilidades, inclusive aquela tela para pergolados, você encontra ampla variedade, cores, tamanhos diferenciados para você. Na linha de produtos, você que busca produtos, ele tem uma ampla variedade. Você encontra lá redes, aquelas cadeiras para descanso também no formato da rede, com material da rede em artesanato natural, itens para que você use no seu lar aí como decoração ou mesmo para servir aí a refeição e etc. Você encontra lá, tem cash bowl, tem aquele bandeja para você colocar lá o baguete e outros itens mais. Lembrando que você entra em contato através do seguinte e-mail, opalhão@terra.com.br, e você que busca mandar foto, mandar aquele projeto, ele vai beneficiar com o melhor custo-benefício para atender você. Então anote o WhatsApp, 11 95265 8255, tem o 8256 e o 8258. Lembrando também a você que além disso, ele atende todo o Brasil, levando sempre a matéria-prima, os produtos em artesanato natural até o seu alcance. E olha, ele está localizado há mais de 56 anos na rua Oiapoque, número 89, fica aqui na região do Brás, pertinho aqui do Largo da Concórdia e também do viaduto Gasômetro. Estamos falando de O Palhão Artesanatos. Vamos então dar início às nossas informações jornalísticas, falando sobre a primeira infância. É muito importante na educação de todo mundo. E olha, o Ministério da Cidadania está capacitando então agentes da primeira infância, utilizando inclusive ferramentas online, que é a tendência hoje no mundo.
E lembrando que este programa está disponível em quase 3.000 municípios brasileiros diferentes. Vamos conferir. De olho no computador e no celular, Paula usa a tecnologia do dia a dia para se capacitar. É pelo WhatsApp que ela está participando da jornada online Primeira Infância. Uma capacitação de extrema importância, fácil demais, através do aplicativo WhatsApp, onde todos podem com facilidade, onde estiverem, acessar. O governo federal, por meio do Ministério da Cidadania, quer capacitar as equipes que atuam nos projetos da Primeira Infância. No programa Criança Feliz, os agentes fazem visitas periódicas às crianças e buscam estimular o desenvolvimento físico, cognitivo, motor e afetivo dos menores até os 6 anos. Neste primeiro momento da jornada online, participam supervisores, visitadores e parceiros do programa nos estados do Ceará, Espírito Santo, Mato Grosso e Paraná, com 1.000 participantes por ciclo. Pelo WhatsApp, eles têm acesso a conteúdos como audionovelas, vídeos e tarefas práticas. Essa formação ela vai trazer qualificação para o trabalho, para o atendimento desse profissional nas visitas domiciliares, para que os visitadores, de forma interativa e dinâmica, possam estar se capacitando. No mês dedicado à Primeira Infância, o governo federal alcançou a marca de mais de 50 milhões de visitas do programa Criança Feliz, com impacto direto na vida de mais de 1.400.000 famílias. A iniciativa funciona em mais de 2.900 municípios em todos os estados. Os investimentos na Primeira Infância superam 120 milhões de reais. Tele Brasil Notícias. Vamos agora falar de uma nova lei que está facilitando você, empresário, na abertura de sua empresa. Você então que busca abrir empresas. Essa lei foi publicada no Diário Oficial da União e ela vem facilitar, inclusive, essa trâmite das aberturas de empresa. A meta é justamente aquela preocupação em se melhorar a posição do Brasil no ranking dos melhores países para que haja possibilidade de se fazer bons negócios. Vamos conferir. Empreendedores brasileiros terão mais agilidade em processos burocráticos, como a unificação das inscrições fiscais para a obtenção do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, o CNPJ. O registro de patentes e a concessão do alvará de funcionamento serão feitos online, assim como outras atividades do dia a dia na futura empresa. Vai ser mais fácil, por exemplo, você contratar pessoas, você pagar impostos. É o caminho que nós trilhamos para que empreender, para que você que é um empreendedor obtenha crédito, consiga contratar uma pessoa, consiga vender o seu produto, você tenha mais sucesso. As pequenas empresas também terão condições de se inserirem no comércio exterior. A criação do voto plural vai permitir que empresários vendam mais de 50% de ações de suas empresas sem perder o controle do negócio. E por isso nós temos certeza que o Brasil vai crescer mais. Nós já estamos crescendo bastante. Crescendo hoje de forma sustentada, porque nós crescemos com um investimento produtivo e não com um voo de galinha, como às vezes acontecia, que crescia e depois decrescia. Agora o Brasil está numa trajetória de crescimento, uma trajetória de buscar oportunidades para gerar emprego. O principal objetivo da nova lei é impactar de forma positiva o desempenho do Brasil no ranking Doing Business, elaborado pelo Banco Mundial, para avaliar a facilidade de investimentos em 190 países. Hoje, o Brasil ocupa a posição de número 124. Tele Brasil Notícias. Vamos também falar um pouquinho de saúde, mas agora falando da saúde para aquelas famílias que justamente querem engravidar e não conseguem. Nova lei e novas regras para a fertilização in vitro já está valendo, inclusive. Então, essas leis, através do Conselho Federal de Medicina para a Reprodução Assistida, está valendo e também ela é conhecida como fertilização in vitro. A técnica é justamente uma alternativa para, como dissemos, as famílias que querem engravidar e não têm conseguido. Essa mudança, inclusive, acompanha o avanço da medicina atual e mais, os custos desse processo também aumentaram. Vamos conhecer mais de perto esse assunto que é bastante importante para várias famílias.
Natália tenta há 3 anos ter um bebê por reprodução assistida. Para realizar o sonho, ela e o marido já gastaram cerca de R$50 mil, além do custo emocional. Passei por uma cirurgia também das trompas para ver se ajudava e não ajudou. E nós já fizemos 2 fertilizações, uma em abril e uma agora esse mês passado, em clínicas diferentes, com médicos e medicações diferentes. Você fica ali naquela ansiedade, naquela espera para dar certo, para vir a sua gravidez e não vem. Desde junho deste ano, o Brasil tem novas regras para este tipo de técnica definidas pelo Conselho Federal de Medicina. Uma delas limita a 8 o total de embriões que podem ser gerados e congelados em laboratório. Antes, não havia esse limite. Mulheres com até 37 anos podem implantar até 2 embriões em cada procedimento. Acima dessa idade, é permitido implantar 3 embriões. Com o limite de congelamento de até 8 outros embriões, há um risco maior, principalmente para as mulheres acima dos 35 anos, quando a quantidade de óvulos passa a diminuir e também a resistência deles. Assim, com a limitação no número de embriões congelados, aumenta a chance de o procedimento não dar certo e a mulher ter de refazer etapas dolorosas do processo, como estimulações hormonais, com injeções na barriga e também coleta de óvulos, que envolve anestesia. O nosso entendimento é que essa norma veio em resposta a um excesso de embriões que existe congelado no país. Mas a reação principal é a sensação de que o tratamento ficou mais difícil e que o resultado um pouco mais distante. Mas essas novas regras não impedem que o resultado seja alcançado. Para a presidente da Comissão de Direito Médico e de Saúde da OAB São Paulo, outra mudança pode ser ainda mais controversa. A nova resolução altera as regras da barriga de aluguel. Agora, além de ser familiar de até 4º grau do pai ou da mãe, a pessoa que cede a barriga tem de ter ao menos um filho biológico vivo e não pode receber dinheiro para o procedimento. É um requisito aí desnecessário e que aí sim você talvez esteja impondo, atrapalhando, interferindo aí na questão de planejamento familiar, porque a gente tem vínculo afetivo hoje, né? Quando se fala em filho, não necessariamente tem que ser por consanguinidade. Então, como assim? Ela tem que ter um filho antes. Em nota, o Conselho Federal de Medicina disse que não há leis que regulem a reprodução assistida aqui no Brasil. E por isso a entidade trabalha para que a prática esteja conectada à realidade. Disse ainda que a limitação do número de embriões foi decidida pelo plenário do Conselho. Tele Brasil Notícias. Você que curte decoração, o Palhão Artesanato é o lugar certo. Aqui tem tudo em artesanato e vime nacional e importados. Telas, esteiras, cestas, bolsas, chapéus, móveis, cerâmica e muito mais. Palhão Artesanato, há 50 anos atendendo a todo o Brasil, agora também com loja virtual. Acesse opalhão.com.br. Rua Oiapoque, 89 no Brás, em São Paulo. Fone 3229-1186. Tele Brasil Notícias. Muito bem, mais uma vez você viu aí as informações de O Palhão Artesanato, que está há mais de 56 anos, ali no Brás, na rua Oiapoque, número 89. Vamos falar um pouquinho da linha de produtos em artesanato natural que ele oferece a você. Como eu disse, é uma ampla variedade. Ali você encontra cachepô, você encontra vasos, você encontra itens para decoração, tem quadro em artesanato natural. Ele tem também uma linha completa de redes para descanso, cadeiras para descanso. Você que busca aí chapéus, ele tem lá bolsa em artesanato natural com pronta entrega e atendimento a todo o Brasil. Você vê maiores detalhes no Instagram, inclusive, O Palhão, em onde você vai observar os produtos que são oferecidos ali. Mas você que quer entrar em contato tem também o seguinte mecanismo, que é o e-mail opalhão@terra.com.br, e você que utiliza o WhatsApp, precisa mandar foto, quer mandar um projeto, quer um custo-benefício melhorado, ele vai analisar para você através do seguinte WhatsApp. Anote aí, 11 95265 8255, tem o 8256 e o 8258. Reforçando mais uma vez, ele está localizado aqui em São Paulo, próximo aqui ao Largo da Concórdia, que é na rua Oiapoque, número 89, no Brás, pertinho aqui do viaduto Gasômetro. Estamos falando de O Palhão Artesanatos. Vamos agora falar um pouquinho do quê? De energia.
é uma coisa que preocupa, porque os custos têm aumentado bastante em função da falta das próprias chuvas aqui no país. E olha, energia renovável é um assunto de pauta hoje. E de acordo com dados do Ministério de Minas e Energia, quase metade da energia produzida no Brasil vem através dessas fontes renováveis. O que é uma realidade. Só em 2020, a capacidade instalada em energia solar, que é a energia fotovoltaica, cresceu em torno de 66%, quer você acredite, quer não. Vamos observar. Juntos, os sistemas fotovoltaicos no Brasil representam mais de 70% da potência da usina hidrelétrica de Itaipu, que é a segunda maior do mundo e a maior da América Latina. Segundo a Associação Brasileira de Energia Solar Fotovoltaica, de 2012 para cá, a energia solar trouxe cerca de 52 bilhões de reais em novos investimentos para o país e gerou mais de 300 mil empregos. Também evitou a emissão de 10 milhões e 700 mil toneladas de gás carbônico no processo de geração de eletricidade. Outra vantagem desse tipo de energia é que, além de limpa, renovável e sustentável, ela reduz os gastos com a conta de luz. Pensando nessa economia, a Associação do Pessoal da Caixa Econômica Federal em Brasília instalou 2 usinas fotovoltaicas na sede da entidade. São quase 1.800 placas que vão transformar a radiação solar em energia elétrica. Essa energia será convertida em créditos na rede da distribuidora local. Atualmente, a Associação de Pessoal da Caixa aqui do Distrito Federal gasta cerca de R$50 mil por mês com energia elétrica para manter toda essa estrutura funcionando. Com a instalação das placas fotovoltaicas, a expectativa é de uma economia de 70%, uma redução de R$35 mil na conta de luz. E o valor vai ser repassado aos associados. A única coisa que ele vai ter que fazer é entrar no app, se cadastrar e tirar uma foto da sua conta de energia e depois de 90 dias ele terá um desconto de R$15 a R$25 por mês. De acordo com dados do Operador Nacional do Sistema Elétrico, a energia solar representa 2% da matriz elétrica do Brasil e pode atingir 2,9% até o final deste ano. E segundo o Ministério de Minas e Energia, só em 2020, a capacidade instalada em energia solar fotovoltaica cresceu 66% no país. Tele Brasil Notícias. Vamos agora conversar um pouquinho também com você que é empresário, porque esse assunto interessa diretamente a você. Quase 300 mil novos sites de e-commerce surgiram em todo o país em 2020. E isso mostra uma grande procura, uma grande demanda. Mas, por um outro lado, o que levou a esse crescimento? A pandemia está fazendo com que as pessoas comprem pela internet. E também tem levado comerciantes e empresários para esse ambiente virtual de uma forma bastante grande ou maciça. Uma pesquisa de uma empresa de pagamentos online mostra que o e-commerce deixou de ser uma iniciativa de novos empreendedores para virar uma obrigação no comércio tradicional. Vamos observar. Durante a pandemia, Breno passou a comprar tudo pela internet. Das marmitas aos eletrônicos. Admite que está comprando até demais. Eu tenho aqui mais 2 fones de ouvido, aí eu tenho aqui mais um headphone, aí eu tenho aqui mais um fone sem fio. Eu tenho ciência de que eu não uso todos esses fones, mas eu gosto de ter eles aqui perto de mim. A compra online veio para ficar. Antes a gente tinha aquele pensamento de vou sair esse sábado para olhar em várias lojas e vou comprar isso. Com online a gente consegue em 1 minuto olhar mais de uma opção daquele mesmo produto e às vezes a gente tem opções de preço melhor, bonificações melhores comprando mais de uma entrega mais acelerada no caso, se você comprar 2 ou 3. Esta loja vende grampeadores no centro de São Paulo há mais de 20 anos e abriu uma loja online em site próprio no ano passado, por conta da pandemia. O público aumentou. Para nós está funcionando e, inclusive, todos os estados hoje estão comprando com a gente. Evita transporte, evita trânsito, gastos, né? Mais de 280 mil novos sites de e-commerce foram abertos do ano passado para cá. Não só por novos empreendedores, mas lojistas que deixaram de atender presencialmente na pandemia.
Desde 2018, o número de pequenas empresas no ambiente virtual, que faturam até R$1 milhão por ano, foi de 50% para 75% dos sites. Mas nem toda loja virtual faz sucesso. Muitos empresários vão para marketplaces ou super aplicativos, que reúnem várias marcas e centralizam as vendas. Uma desvantagem é a falta de contato direto com o público. Sempre vai existir uma certa resistência, porque o lojista no final sai muito fragilizado quando ele depende de um terceiro para falar com o cliente final dele. Ninguém quer depender exclusivamente de um terceiro para isso. Tele Brasil Notícias. Vamos novamente falar um pouquinho de saúde. Você tem seu cartão de vacinação? Sabe como conseguir a segunda via do seu cartão? Porque ele é um documento que não parece, mas tem que ser guardado com todos os cuidados por todos os cidadãos. Ainda mais nesse momento que estamos vivendo, com a necessidade de imunização contra a Covid-19. Vamos observar na reportagem da Rede Minas como buscar então esta segunda via do seu cartão de vacina. Mais de 75% dos brasileiros com mais de 18 anos já tomaram a primeira dose contra a Covid-19. Mais de 107 milhões ainda aguardam a de reforço. Mas caso você tenha perdido o seu cartão para anotar a segunda dose ou mesmo para comprovar a imunização, tem como acessar a segunda via. Você pode acessar o cartão pelo aplicativo Conecte SUS ou pelo site conectesus-paciente.saude.gov.br. Basta se cadastrar e terá acesso ao cartão de vacinas virtual. A maioria das prefeituras, como Patos de Minas, também oferece a segunda via. No município, a pessoa deve comparecer num ponto de vacinação para que seja feita a consulta no sistema, com o dia da primeira dose, e será providenciado o novo cartão. Tele Brasil Notícias. Você que curte decoração, o Palhão Artesanato é o lugar certo. Aqui tem tudo em artesanato e vime nacional e importados. Telas, esteiras, cestas, bolsas, chapéus, móveis, cerâmica e muito mais. Palhão Artesanato, há 50 anos atendendo a todo o Brasil, agora também com loja virtual. Acesse opalhão.com.br. Rua Oiapoque, 89 no Brás, em São Paulo. Fone 3229-1186. Tele Brasil Notícias. E vamos agora ao nosso quadro Tribuna Livre. Tribuna Livre. Queixas sobre transporte por aplicativo têm aumentado em todo o país. E justamente as queixas dos passageiros que utilizam o transporte por aplicativo, além de aumentar, mostra um ponto: insatisfação. É o cancelamento de viagens por causa do valor da corrida. De um outro lado, os motoristas reclamam das más condições de trabalho. Vamos observar. Esse homem, que pediu para não ser identificado, é motorista cadastrado na empresa Uber há quase 2 anos. Trabalha 10 horas por dia, 6 dias por semana, para sustentar a família. Mesmo precisando das viagens, ele conta que nem todos os chamados valem a pena. Quando ele vê que aquela corrida para ele está mais longa para ele ir buscar do que para ele deixar o passageiro, ele prefere cancelar. Os motoristas reclamam da chamada taxa mínima dos aplicativos, que não é reajustada, diferente do preço dos combustíveis, que teve 9 aumentos este ano. Esse outro motorista, cadastrado também em outro aplicativo, a empresa 99, conta que a situação leva à seleção de viagens e à irritação de quem espera. Não é que o passageiro é ruim, a viagem é que é ruim, que é uma viagem que para o motorista de aplicativo não compensa. As insatisfações dos usuários também são compartilhadas pelos motoristas que cobram melhores condições de trabalho. Estima-se que no Brasil tenha mais de 1 milhão de motoristas que atendem por aplicativos. Sem vínculo empregatício, a categoria não tem direitos como férias e 13º, um debate
que chegou à justiça. Ex-motorista da Uber, Wagner pediu à justiça que reconhecesse o vínculo de emprego, mas perdeu nos tribunais. Você entra no aplicativo, coloca ali seus dados e tal, daí a meia hora não passa de mais que você arrumou um emprego. Que na verdade não é um emprego, é uma relação que não te dá proteção trabalhista nenhuma. Para o Ministério Público do Trabalho, a legislação brasileira prevê para a categoria os mesmos direitos de qualquer trabalhador, mas falta jurisprudência favorável. A opinião do Ministério Público do Trabalho é que existe uma regulamentação, eles são empregados, nós temos diversos dispositivos que podem ser aplicados, basta que apliquemos as leis existentes. Com respeito a esse assunto dos transportes por aplicativo, em nota, a Uber afirma que aplica uma taxa de serviço variável desde 2018, o que permite dar descontos aos usuários e promoções aos motoristas e que em toda viagem os motoristas ficam com a maior parte do valor pago pelos passageiros. Já a 99 alega que o serviço de transporte por aplicativo é regulamentado por lei federal que reconhece as empresas que atuam como intermediárias entre motorista e passageiro. E ainda diz que uma parceria com uma rede de postos de combustíveis tem dado 10% de desconto aos motoristas. Tele Brasil Notícias. Vamos agora falar de telecomunicações. E falando da consulta pública que está sendo feita sobre os custos da telecomunicação. Então ela é aberta pelos Ministérios da Economia e das Comunicações que querem ouvir a opinião da sociedade sobre os encargos de telecomunicação. Lembrando que você tem a oportunidade de dar a sua opinião até o dia 1º de outubro, através do Participa Mais Brasil. Vamos observar a matéria. A consulta pública quer coletar diferentes opiniões de instituições, empresas, associações e consumidores sobre como melhorar a cobrança de encargos que incidem sobre o setor de telecomunicações. Com a iniciativa, o governo federal quer ampliar o acesso à banda larga e à inclusão digital no Brasil, oferecendo preços mais acessíveis. Eu acho que a fronteira que a gente precisa como sociedade se debruçar bastante é a questão da racionalização de encargos. Que todos possam trazer isso para a gente, vai nos ajudar muito nessa etapa inicial do projeto. E não se trata de validar algo que já foi concluído, mas sim de contribuir para que a gente faça um projeto que de fato se transforme numa realidade de política pública. Tele Brasil Notícias. E chegou agora no Tele Brasil Notícias o nosso Momento Jurídico. Momento Jurídico de hoje: sindicato responde por prejuízo causados por advogado que se apropriou justamente do valor em ação de filiados. A terceira turma do Superior Tribunal de Justiça manteve o acórdão do Tribunal de Justiça de São Paulo, que reconheceu a legitimidade de um sindicato para responder ao lado do advogado que indicou em uma ação na qual um afiliado buscou restituição de valores que teria sido levantados e retidos indevidamente pelo defensor em processo movido com auxílio desta entidade sindical. Vamos observar este parecer. Terceira turma do Superior Tribunal de Justiça decide que sindicato responde por prejuízos causados por advogado que se apropriou de valores em ação de filiado. De acordo com os autos, o filiado foi ao setor jurídico do sindicato para obter informações sobre o andamento de ação de interesse dos sindicalizados, momento em que o advogado solicitou que ele revogasse procuração anterior e o outorgasse poderes para que fosse solicitado o levantamento de valores na ação. Depois, o filiado descobriu que o advogado havia levantado dinheiro no processo, mas não havia repassado nada a ele. Em primeiro grau, ao reconhecer que houve lesão ao filiado, o juízo condenou o sindicato e o advogado de forma solidária ao pagamento de cerca de R$41 mil, além de fixar a indenização por danos morais de R$8 mil. O acórdão foi mantido pelo Tribunal de Justiça de São Paulo.
No recurso especial ao STJ, o sindicato alegou que não poderia ser responsabilizado solidariamente pela condenação, pois não teria participação no levantamento indevido realizado pelo advogado. A terceira turma do STJ negou o provimento ao recurso especial do sindicato e manteve o acórdão do Tribunal Estadual. O relator, ministro Marco Aurélio Belize, entendeu que, estando configurada a relação jurídica entre o sindicato e o advogado, que foi colocado à disposição dos filiados para prestar assistência jurídica, o ente sindical responde de forma objetiva e solidária pelos atos ilícitos praticados pelo defensor contra o associado. Com isso, o sindicato também terá de indenizar o filiado pelos prejuízos. Tele Brasil Notícias. O momento das datas comemorativas. Dia 28 de agosto é o dia do voluntariado. Uma cerimônia no Palácio do Planalto, então, marcou este Dia Nacional do Voluntariado. Vamos observar. São mais de 7 milhões em todo o país, na maioria mulheres com ensino superior completo e 50 anos ou mais de idade. Pessoas como a Valéria, que trabalha como professora voluntária e dá aulas para jovens e adultos em uma escola no Distrito Federal. É uma realização, eu me sinto assim realizada e assim, eu acho que toda pessoa pode ser um voluntário. Quando você contribui para melhorar a outra pessoa, eu acho que isso não tem preço. Para incentivar a prática do voluntariado no Brasil, o governo federal criou em julho de 2019 o programa Pátria Voluntária, que conta com 17 mil voluntários atuando em mais de 2.000 instituições. Atualmente, 900 mil pessoas são atendidas. Nesses 2 anos do programa, 1.600.000 pessoas foram beneficiadas. Com ações de ajuda humanitária, o programa tem conseguido ajudar milhares de brasileiros que estão enfrentando dificuldades extremas devido aos efeitos negativos da pandemia, levando principalmente alimentos e água potável. Durante a cerimônia, a Casa Civil e a Fundação Banco do Brasil assinaram um acordo de cooperação técnica para a realização do Prêmio Pátria Voluntária, que será concedido a pessoas e instituições que realizam trabalho voluntário de relevante interesse social. Ações como as que ajudaram Rubens Barros, campeão brasileiro da seleção sub-20 de marcha atlética, a realizar o sonho de se tornar um atleta. O Instituto Videira, o Pátria Voluntária, me fornecem e têm me fornecido suporte para viver os meus sonhos. O presidente Jair Bolsonaro falou sobre a importância do voluntariado para o país. O Brasil se orgulha disso, se orgulha desse trabalho voluntário para o bem do próximo, sem esperar nada do outro lado. A não ser, obviamente, aquilo que vale mais que uma medalha, que é a gratidão. Tele Brasil Notícias. É uma dúvida que o mercado tem, né? Porque nós temos vários tipos de palhinha, né? Então, e o mercado normalmente fala de palha sintética, mas não tem nada a ver. Então nós temos a linha da palhinha, que é a linha, é uma linha de uma palha natural, que essa palha precisa ser hidratada para poder ser aplicada em cadeira ou em móveis, de um modo geral. Porta de armário, cabeceira de cama. Então ela precisa ser hidratada para poder ser trabalhada com ela. Tá? Existem as palhas também de fibra de celulose, que é um outro tipo de palha natural, aceita qualquer tipo de tingimento, tinta, verniz, impermeabilizante, tá? Resinas, etc. E nós temos outro tipo de palha, que é a palha feita de celulose, que é uma palha também natural, nas medidas de 50, de 80 de largura. E outra linha de palha, que seria a palha de PVC com poliéster, que é uma linha nova, que só o palhão tem esse material, e nós estamos trazendo agora em outras cores. Além disso, nós temos a linha das palhinhas de fibra de celulose com larguras de 1,40, de 1,60, de 1,80, de 2 metros de largura, que é um material que sai bem mais em conta do que as palhinhas sextavadas, né? Por causa da largura do material.
Então, essa linha de materiais é o que o mercado hoje está procurando, está usando. Tá? E há uma falta muito grande desse material no mercado. Mas nós estamos conseguindo, de uma forma e de outra, ter uma linha de material para poder atender toda essa linha de produtos para móveis. Tá? Brasil Notícias. Ruínas arqueológicas de antigo forte que foram descobertas em Fortaleza. Exatamente. Agradecemos a sua audiência em Fortaleza, mas veja que aconteceu na restauração de um antigo farol no Ceará e que levou à descoberta de um forte ainda mais antigo. Segundo a equipe que trabalha no local, ele foi erguido ainda durante o Império. Vamos à reportagem da TV Ceará. As avaliações do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, IPHAN, no farol do Mucuripe, iniciaram com a descoberta do que pode ser a estrutura mais antiga feita pelo homem, ainda existente em Fortaleza, as ruínas arqueológicas do Fortim de São Luís, ou Reduto de São Luís. Ruínas que foram encontradas por pesquisadores no início de agosto, quando foi feito o cadastro pelo IPHAN do sítio arqueológico. Nós viemos inicialmente em função da questão do projeto do farol, né, que merece de fato ser feito esse restauro já há um bom tempo. E uma vez aqui no farol, nós percebemos essas outras ruínas aqui associadas e fomos buscar na historiografia o que é que existia nessa região e nos deparamos com relatos do Fortim de São Luís. As ruínas do Fortim de São Luís datam de 1756, muito antes da construção do farol, devendo ter sido feito pela coroa portuguesa, anterior ao Império. A partir da descoberta das ruínas, foram feitas marcações para definir a declividade do local. E agora será feito um levantamento com a ajuda da Universidade Federal do Ceará na superfície, sem precisar escavar. Uma análise geofísica para identificar objetos diferentes que possam existir embaixo do farol. Brasil Notícias. Vamos agora falar então de desenhos animados, porque a animação lá do Amazonas é destaque internacional. Então a mistura entre o universo do audiovisual e o lúdico resultou em uma animação infantil produzida, como dissemos, lá no Amazonas e ganhou reconhecimento internacional. É a Lupita no Planeta da Gente Grande. Vamos conhecer com mais detalhes através da reportagem da TV Encontro das Águas. Lupita no Planeta de Gente Grande conta a história da pequena astronauta com pouco mais de um ano que explora diferentes ambientes como se fossem novos mundos. Exibida pela TV Brasil para todo o território nacional, a animação nasceu no Amazonas, através da experiência de paternidade do CEO da produtora Petit Fabrique. A partir disso aí, a gente passou para o nosso time de criação, que criou todo o universo maravilhoso da Lupita, onde a Lupita é uma bebê astronauta chegando no planeta de Gente Grande. Enquanto projeto, a obra infantil foi contemplada pelo Programa de Apoio ao Desenvolvimento do Audiovisual e conta com uma temporada com 13 episódios e 2 formatos, um para a TV e outro para o serviço digital. Fomos finalistas do Grande Prêmio do Cinema Brasileiro, ano passado, 2020. Vencemos o Festival de Gramado como melhor série brasileira e também ficamos entre os 10 conteúdos mais assistidos no MIPCOM, que é a maior feira de conteúdo infantil do mundo, que acontece na França todos os anos em outubro. As produções amazonenses no universo dos jogos também ganharam uma visibilidade internacional este ano. O game Cucos, além de ser o único representante brasileiro, também é o único da América Latina no China Joy Games Connection. O China Joy Game Connection é um evento que ocorre em Xangai, ele já é bem tradicional. E dentre todos os títulos que estão concorrendo em 2021, o Cucos, mesmo antes de ser lançado, ele já é o único representante brasileiro entre os finalistas desse concurso. Brasil Notícias.
Está entrando no ar a partir de agora o nosso quadro Polícia em Ação. A polícia em benefício da população em suas ações. Polícia em Ação. E começamos agradecendo, além da sua audiência, o nosso primeiro assunto, porque sonegação de impostos é um problema crescente em nosso país, infelizmente. E a Polícia Federal, então, apura esquema de sonegação de impostos e lavagem de dinheiro aqui em São Paulo. Isso aconteceu no último dia 27 agora, inclusive de agosto, e uma operação que apura um esquema de sonegação de impostos e lavagem de dinheiro. As investigações apontaram até o presente momento em que apuramos essas informações, 25 milhões de reais foram sonegados. Ainda segundo a própria Polícia Federal, suspeitos usaram o nome de outras pessoas para negociar caminhões, aviões, barcos destinados ao contrabando de cigarros. Eles teriam inclusive adquirido fazendas e até um hospital para justamente lavar esse dinheiro. Esses imóveis foram então bloqueados pela Justiça. Inclusive esta operação, ela aconteceu no dia 27 agora de agosto e envolveu o Ministério Público e a Receita, além de 80 policiais que cumpriram mandatos de busca e apreensão em 7 municípios do estado de São Paulo. Polícia em Ação. E vamos agora ao nosso segundo caso do Polícia em Ação. Polícia Militar, aliás, nossos cumprimentos, prendem quadrilha do Pix no bairro da Liberdade. Isso aconteceu também no dia 27 agora de agosto, na sexta-feira. Uma quadrilha do Pix terminou então presa no bairro da Liberdade. Os fatos aconteceram da seguinte forma. Os policiais então do 11º Batalhão de Polícia Militar Metropolitana, depois que uma vítima teve seus 2 celulares roubados. Em contato com a polícia, a vítima ainda informou que esses criminosos começaram a fazer transferências bancárias utilizando o Pix. E com base nessas informações, os policiais militares conseguiram rastrear o celular e localizar os indivíduos com as características informadas pela vítima, sendo detidos 2 homens e 2 mulheres. Inclusive, uma das mulheres confessou que, após o roubo dos celulares, eles destravavam o aparelho e realizavam as transferências. De acordo com as vítimas, as movimentações chegaram a 50 mil reais. É lógico que esta quadrilha finalmente foi conduzida ao 78º Distrito Policial, onde irão, além de ficarem presos, responder pelos crimes que cometeram. Polícia em Ação. Vamos ao nosso terceiro caso do Polícia em Ação. Mais uma vez, Polícia Militar liberta mulher e 2 filhos que eram mantidos em cárcere privado em Birigui. Isso aconteceu no dia 23 agora de agosto. A Polícia Militar resgatou uma mulher e 2 filhos no bairro Monte Líbano, em Birigui. Esses 3 eram mantidos em cárcere privado sob violência física e até mesmo psicológica pelo companheiro. Os policiais militares receberam um pedido de apoio de familiares das vítimas que vieram de outra cidade para buscá-las, tendo em vista o que estava sendo mantido em cárcere e também sob ameaça. E o suspeito, inclusive, um homem forte e muito violento. Ao chegar na residência, os policiais foram atendidos pelo indiciado e pela mãe dele, que também é acusada de agredir as vítimas, e os 2 tentaram responder por ela. A mulher apenas concordava, mas dava sinal com os olhos de que algo não estava certo. A vítima até dizia estar tudo bem, concordando com a versão do companheiro e da mãe dele. Mas em um momento em que ficou só com os policiais, ela pediu ajuda e disse que precisava sair de lá, e que os parentes já estavam a caminho para buscá-la. A mulher era impedida, inclusive, de sair
e não podia ter contas em redes sociais e era proibida de manter até mesmo contatos com os familiares. Os policiais militares ainda descobriram um caderno onde a vítima anotava, desde o ano de 2018, detalhes das agressões que vinha sofrendo. Além da mulher, as crianças também eram submetidas à violência física e também psicológica. Os policiais militares encontraram um menino de 12 anos trancado em um quarto. Inicialmente o menino disse que estava tudo bem. No entanto, quando começou a conversar com os policiais, ele chorou e contou que era ameaçado pelo próprio pai. Os policiais conseguiram manter contato com os familiares das vítimas, que confirmaram que estavam indo buscar. Todos foram encaminhados à delegacia e a mãe e o filho foram levados pelos parentes para outra cidade. Criminosos responderão pelo crime de sequestro, cárcere, ameaça, violência doméstica e lesão corporal. Você quer ter mais detalhes ou ajuda? Conheça o SOS Mulher, onde você vai conhecer mais de perto. Com essas informações, então, através do hashtag Polícia Militar de São Paulo e da Força Pública de São Paulo e também da Comunicação Social da Polícia Militar do Estado de São Paulo. Polícia em Ação. O nosso Polícia em Ação de hoje vai ficando por aqui. Até lá. Polícia em Ação. Você que curte decoração, o Palhão Artesanato é o lugar certo. Aqui tem tudo em artesanato e vime nacional e importados. Telas, esteiras, cestas, bolsas, chapéus, móveis, cerâmica e muito mais. As nossas redes sociais continuam ativas através do Instagram, através do nosso site, o palhão.com.br, e através também do WhatsApp, que é o 11 95265 8255 56 e 58. Palhão Artesanato, há 50 anos atendendo a todo o Brasil, agora também com loja virtual. Acesse opalhão.com.br. Rua Oiapoque, 89 no Brás, em São Paulo. Fone 3229 1186. Está começando o Tele Brasil Esporte no Ar, sempre no oferecimento de O Palhão Artesanatos, que aliás está há mais de 56 anos no Brás, ali na Rua Oiapoque, número 89, atendendo matéria-prima, telas para forrações de cadeiras, portas e muito mais. Telas para pergolados, você encontra lá. E mais de 3.000 itens diferentes em produtos em artesanato natural. Você encontra redes, cadeiras, você encontra também toda a linha completa de bolsas, chapéus, lustres, itens para o celular, com ampla variedade em artesanato natural, com pronta entrega para todo o Brasil. Lembrando, e-mail opalhão@terra.com.br ou WhatsApp, você manda projeto, manda sua foto, anote aí, 11 95265 8255, tem 8256 e 8258. O endereço, Rua Oiapoque, número 89, no Brás, pertinho do Largo da Concórdia, próximo ao viaduto do gasômetro. Falamos de O Palhão Artesanatos. E está no ar, a partir de agora, o Tele Brasil Esporte no Ar. Tele Brasil no Esporte. E começamos o Tele Brasil Esporte no Ar trazendo a primeira manchete que fala sobre Paralimpíada. Atletas brasileiros sobem no ranking. Notícias do mundo esportivo. Vamos acompanhar o balanço da participação brasileira na Paralimpíada. De sexto dia de competições, Claudinei dos Santos se tornou bicampeão paralímpico no lançamento de disco. Além de conquistar o ouro, Claudinei bateu novamente o recorde paralímpico com a marca de 45 metros e 59 centímetros. Já a catarinense Bruna Alexandre conquistou a prata no tênis de mesa. Essa foi a primeira medalha do Brasil na disputa individual da modalidade em Tóquio.
Outra prata veio com o velocista Vinícius Rodrigues na corrida dos 100 metros T63. Numa final eletrizante, o brasileiro arrancou do quarto para o segundo lugar. Um dos destaques foi a medalha de Alana Maldonado, que entrou para a história do Brasil como a primeira judoca do país a conquistar um ouro em Jogos Paralímpicos. Além de Alana, tivemos mais 3 ouros no domingo com a natação e o halterofilismo. No sábado e no domingo, somamos ainda mais uma medalha de prata e 8 de bronze. Tele Brasil no Esporte. E vamos agora à segunda manchete do Tele Brasil Esporte no ar, falando de quem? Do Cruzeiro. Notícias do mundo esportivo. E de Luxemburgo, que inclusive minimizou o desentendimento de Rômulo e Adriano dentro de campo. Inclusive, ele disse o seguinte: já até se beijaram agora no vestiário. Não na boca. Rapaz, o que eu vi do Rômulo e do Adriano, normal no futebol, né? Quantas vezes nós já vimos isso aí? A única preocupação minha que eu interferi é porque chamei a atenção deles, dos dois, é porque o árbitro podia dar cartão amarelo para os dois, e os dois estão com 2 cartões. Essa é a preocupação minha ali. Agora já chegaram no vestiário, até se beijaram, não na boca, mas beijaram no rosto ali, deram um abraço e ficou tudo bem. Tele Brasil no Esporte. E vamos à notícia seguinte de esporte, falando do Santos Futebol Clube, que anunciou a contratação do zagueiro Emiliano Velasquez. Notícias do mundo esportivo. Inclusive, oficialização que aconteceu na última segunda-feira da contratação do zagueiro uruguaio Emiliano Velasquez. Ele atuou inclusive na Espanha, na última temporada esteve aqui na Vila Belmiro, onde assinou o seu contrato até o final de 2022. Ele comentou que tinha outras opções, mas preferiu vir jogar aqui no Brasil, no gigante do Brasil, o Santos Futebol Clube, e que também por estar próximo aqui da sua família no Uruguai. Ele tem 27 anos e é natural de Montevidéu e começou a sua carreira atuando pelo Danúbio do Uruguai, destaque em seu país natal, o que o levou também a ser contratado pelo Atlético de Madrid em 2014. Na Espanha, ele atuou em 2 times diferentes e também teve uma passagem pelo Braga de Portugal. Tele Brasil no Esporte. E vamos à última notícia de esporte, falando do São Paulo Futebol Clube. A exemplo do Roma, São Paulo faz campanha para ajudar a encontrar pessoas desaparecidas. Notícias do mundo esportivo. A segunda-feira que passou foi bastante agitada nas redes sociais do São Paulo Futebol Clube. Além dos iminentes anúncios do volante Gabriel Neves e do atacante Calieri, o clube usou o espaço para ajudar a encontrar pessoas desaparecidas no Dia Internacional das Vítimas de Desaparecimentos Forçados. Essa ação, que aconteceu em um dia com bastante engajamento nas redes sociais do clube, já conforme muitas informações apuradas, novas contratações devem ser anunciadas pelo São Paulo e que podem aumentar inclusive o engajamento e ajudar ainda mais na busca das pessoas desaparecidas. Tele Brasil no Esporte. E com essa última notícia de esporte, vamos ficando por aqui com o Tele Brasil Esporte no ar. Até a semana que vem. Tele Brasil no Esporte. E como eu falo sempre, tudo que é bom dura pouco. E o Tele Brasil Notícias está chegando ao seu final. Lembrando que a pandemia, você se cuide utilizando a máscara, evitando aglomerações e se vacinando. É um ponto bastante importante. E vem aí até a 3ª dose para quem tem mais de 60 anos de idade, como é o meu caso. Mas vamos falar também agora de um assunto bastante importante, que é o Repórter ESSO, que completou 80 anos. Ele estreou há 80 anos e justamente revolucionou o jornalismo. Ele entrava no ar há 80 anos atrás, o primeiro rádio-jornal do país, que era o Repórter ESSO. Foi ele quem definiu, inclusive, um padrão de jornalismo para a rádio e para a TV, que até hoje serve de referência para o jornalismo feito em rádio e TV.
Também vamos apresentar na sequência as informações do radialista Antônio Carlos, que fala da credibilidade e da importância do repórteresso para os ouvintes da programação radiofônica. Comunicador, inclusive, ele vai destacar Heron Domingues como responsável por parar o Brasil para se ouvir as últimas notícias naquela época. Repórteresso, inclusive, além de ser o primeiro noticiário de radiojornalismo do Brasil, não se limitava às notícias recortadas dos jornais e seus slogans: o primeiro a dar as últimas e a testemunha ocular da notícia. Vamos acompanhar. Notícias diárias em um formato diferente, mais curto e direto. Assim era o Repórteresso, o primeiro radiojornal do país, veiculado na Rádio Nacional e gravado no histórico edifício à noite, no Rio de Janeiro. O noticiário inovou a linguagem da época, que antes era restrita à leitura de jornais por locutores. A questão da locução, da velocidade, do volume, da interpretação, da questão da ordem direta para as frases curtas, para facilitar. A primeira transmissão do Repórteresso foi em 1941 e utilizava equipamentos como esses, exibidos aqui no Museu da Rádio Nacional. O noticiário se tornou uma referência para o rádio e o jornalismo brasileiros. As guerras, Guerra Fria, Guerra da Coreia, Segunda Guerra Mundial, todos os conflitos, a pauta brasileira do que acontecia no Brasil nesse período, tudo isso passava pelo Repórteresso. Os locutores tornaram-se inesquecíveis, inaugurando um padrão de transmissão da informação importante até hoje. Repórteresso, você fala Heron Domingues, não tem como, foi o locutor com mais tempo, foi o que trouxe a sua marca para o jornal. Mas eu também traria o próprio Luiz Jatobá, que ficou um pouco antes dele, e o que fez os últimos anos de Repórteresso, o Roberto Figueiredo, que tem até o áudio histórico dele se despedindo dos ouvintes e chorando. O Repórteresso, um serviço público da Esso Brasileira de Petróleo e dos revendedores Esso, encerra aqui o seu período de apresentações através do rádio. Boa noite, ouvintes, e feliz ano novo são os votos da Esso. O Repórteresso foi originalmente lançado em 1935 em Nova York e entrou no Brasil no contexto da política de boa vizinhança estabelecida pelo país e os Estados Unidos. O nome Esso era por causa da patrocinadora, uma companhia de petróleo. Também teve sua versão para a televisão, apresentado na extinta TV Tupi. Outras emissoras criaram seus rádios-jornais inspirados no Repórteresso. E a Rádio Nacional manteve um jornal com um nome parecido, o Repórter Nacional, que está na hora até hoje, inspirado nesse modelo, né? Todo jornal que chama Repórter, inclusive da TV Brasil, Repórter Brasil, se deve ao Repórteresso. Repórteresso era o repórter. Interessante aquilo, né? Aqui fala o seu Repórteresso, porta-voz. Entendeu? Era um negócio importantíssimo. O Heron Domingues era o grande narrador. Aumenta o rádio aí, o que está acontecendo? Né? Todo mundo queria saber, o povo confiava no Repórteresso. Eu me lembro da época em que morreu Getúlio Vargas, né? E a Rádio Tupi deu, mas o povo só acreditou quando o Repórteresso deu. O Heron Domingues disse, morreu Getúlio Vargas. Aí ele realmente morreu. Antes ele estava quase morrendo. E esse foi o Tele Brasil Notícias desta semana. Queremos agradecer aí ao Pedro Henrique e também a sua audiência. Estaremos de volta na semana que vem. Até lá. Tele Brasil Notícias.